Se você não for ganho, meu irmão, pela cruz, você nunca suportará o Evangelho. Se nós não pensarmos no que é a cruz, nós não suportaremos o inimigo das nossas almas. Porque a vida cristã não é um cavalo branco e você sentado em cima desfilando. A vida cristã não é sobre apartamento, sobre casa. A vida cristã não é sobre se realizar aqui dentro. A vida cristã não é sobre carreira ministerial. E as igrejas hoje, inclusive aqui na Lírio, nós temos trilhos. Faça o Lírio Play, faça o Primeiros Passos, seja um voluntário. Tudo isso é maravilhoso, mas tudo isso é perfumaria, porque o Evangelho é sobre cruz. Não é sobre o que eu ganho, não é sobre o entretenimento, não é sobre gostar, não é sobre ser legal, não é sobre programação. O Evangelho é sobre cruz, porque o dia que não tiver entretenimento, o dia que a mensagem do pastor não for legal, o dia que você decorar cada cantinho dessa igreja e não tiver nenhuma novidade mais, o dia que você tiver de saco cheio da vida e você falar: eu não vou sair da minha casa hoje para ficar aguentando desaforo de ninguém, para ficar cuidando do filho dos outros, ou para ficar na cafeteria atendendo gente que chega lá mal-humorada, ou para ficar estacionando o carro de alguém. Eu quero dormir, eu quero descansar. A verdade é que se não for a cruz, nós não vamos suportar. Se não for a cruz, nós não vamos aguentar. Nós precisamos entender que o meu chamado não é sobre ganhar, não é sobre inflar. O meu chamado, a maior promessa que Jesus fez para mim é: tome a sua cruz e me siga. Esse é o chamado. O resto tudo é perfumaria. E eu te garanto que se você não aprendeu a suportar, você não vai aprender a vencer. Evangelho não é sobre alegria, não. O Evangelho não é sobre sorriso, porque não há alegria na cruz. A cruz é a morte, a cruz é o flagelo. E vencer a carne não é um baile. Vencer minhas vontades, vencer o que o pecado fez na minha natureza, vencer meus instintos. É por isso que alguns não suportam e falam assim: nossa pastor, eu achei que seria mais fácil me livrar do vício, eu achei que seria mais fácil me livrar da culpa. Eu vim para a igreja muito animado, mas as coisas estão indo muito devagar, porque a gente gasta 20 anos estragando a nossa vida e queremos que tudo se resolva em um culto. Quantas pessoas me abordam ali fora com pressa? Elas têm pressa de sentir alegria, elas têm pressa, mas ficaram 20 anos com o bumbum sentado na cadeira, vendo sua vida estragar sem se mover. E agora, porque tiveram um flash de culpa, um flash de arrependimento, querem correr aqui achando que o reino de Deus é padaria. O reino de Deus não é padaria. Do mesmo jeito que houve um processo para destruir nossa vida, também existe um processo para nos levantar. Do mesmo jeito que a gente não destrói uma vida do dia para a noite, também não se reconstrói. É preciso pagar o preço, e o preço é a cruz. Jesus sabia que a única forma de resgatar a humanidade era a cruz, porque não existe vida sem existir a morte. Não adianta você chegar para mim aqui e dizer: nossa, eu tenho sonhos com Deus, eu quero servir a Deus, mas você não quer matar sua natureza, você não quer confrontar o velho homem, você não quer abrir mão dos seus desejos, você quer continuar acendendo uma vela para Deus e uma vela para o capeta, você quer continuar vindo tomar a ceia no domingo e na segunda-feira enchendo a cara, você quer continuar vindo aqui ou chorando na presença de Deus, mas quando você está longe da igreja, você se porta pior do que um mundano, assiste o que não deve assistir, entra em site pornográfico, faz o que quer e o que não quer, e aí nós chegamos aqui e dizemos: não existe conforto na transformação. Toda transformação começa com cruz, e cruz é prego na mão, coroa de espinho na cabeça, espada transpassada. Cruz é abandono, cruz é desprezo. Na cruz não tem amigo, ao pé da cruz não tem família, ao pé da cruz não tem colégio, ao pé da cruz não tem patrão, ao pé da cruz não tem dinheiro, ao pé da cruz é você e um propósito de entender que todo sacrifício que você faz diante de Deus vai valer a pena. Todo sacrifício, cada lágrima que você derrama, cada gota de sangue que você derrama, pessoas vão dizer que você é um derrotado, pessoas vão dizer que a sua fé é inútil, pessoas vão dizer que você não parece um cristão, porque quem é que dizia que Deus parecia Deus na cruz? Quem é que diria que Deus parecia Deus na cruz? Quem é que via a vitória em Jesus? Mas você sabe que o propósito vai te salvar, o propósito sempre vai salvar. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Jesus está dizendo: eu estou cansado dessa conversa fiada de que você quer avivamento sem cruz. Não existe avivamento sem cruz, não existe vida nova sem cruz, não existe regeneração sem cruz, não existe perdão de pecado sem cruz, não existe casamento restaurado sem cruz, não existe alma livre sem cruz. Não me venha com suas risadinhas, me mostre as feridas, me mostre o que você abriu mão, me mostre o que você rejeitou, me mostre o que você deixou
nosso tempo, irmãos. Senão nós vamos ficar brincando de igreja aqui. 1 Coríntios 10, versículo 13. Paulo vai dizer que não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês possam suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que você possa suportar. O que Paulo está dizendo é: não importa o que você conquista, importa o que você suporta. Nós falamos muito sobre conquistas. Há muitas igrejas que têm campanhas sobre conquistas, mas evangelho não é sobre conquista. A conquista do domingo só chega se você suporta a sexta-feira da crucificação. Nós vivemos uma época onde as pessoas não entendem a importância de suportar. Então se casam na esperança de vencer, mas a primeira dificuldade, que é no casamento, não suportam. Vem à igreja com a esperança de vencer, mas a dificuldade que vem por serem servos de Deus, não suportam. Às vezes nós não temos musculatura para suportar nada. Qualquer dificuldade, qualquer doença, qualquer crise, qualquer cara feia. Às vezes você está fazendo grandes negócios, Deus te deu uma empresa, Deus te deu belos contratos, Deus colocou na sua mão uma chave poderosa, mas você é ansioso demais. Deus te colocou no lugar de honra, mas você e eu somos desequilibrados. A gente estraga tudo, a gente troca os pés pelas mãos, porque a gente não suporta um dia de amargura. A gente parece que não se dá o direito de ter um dia mau. Parece que se há um dia ruim, se eu estou com aquele ranço no estômago, aquele amargor na boca, a sensação que eu tenho é que o diabo venceu. Não. O fato de você ter um dia ruim não significa que o diabo venceu. Significa apenas que você é gente. Significa apenas que você tem limites. E você tem que ter paciência para suportar o dia mau. Suportar o dia que você fez tudo para dar certo e não deu. Porque isso é cruz. Jesus Cristo teve que ficar lá pendurado. Imagine Ele, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, aguentando dois ladrões da cruz, um do lado, outro do outro. Um se arrepende e vai morar no céu, mas o outro diz: se você é o filho de Deus, por que você não desce daí? Ele teve que aguentar um soldado pegar uma esponja usada para higiene dos homens. Higiene, depois de fazerem suas necessidades, ele molha aquela esponja no vinagre que era usado para desinfetar, a esponja usada na higiene, e passa a esponja na boca de Jesus. E aí você diz: uau, mas eu sou muito poderoso para aguentar isso. Você tem que entender que a hora certa vem de Deus. Pega seu orgulho, pise em cima dele, irmão. Não permita que o seu desejo de vencer seja maior do que o seu desejo de suportar. Aprenda a suportar. Aprenda a suportar desgosto. Aprenda a suportar cara feia. Aprenda a suportar desaforo. Aprenda a suportar ingratidão. Aprenda a suportar gente que olha para você e não vê seu valor. Aprenda a suportar conversa atravessada. Aprenda a suportar, porque se você aprender a suportar, você vai estar pronto para vencer. Olha o que a palavra diz em Isaías 43, versículo 2: quando você ultrapassar pelas águas, o que? Ele não vai tirar você da água. Ele não vai dizer: olha, eu vou colocar você numa boia inflável, eu vou colocar você numa esteira que vai flutuar como num resort. Não, você vai entrar numa água que vai bater no nariz. Você vai entrar numa água que a correnteza vai puxar a sua perna. Dá a impressão que você vai tombar, mas se enfrenta isso, porque eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não te encobrirão. Não vou ficar te segurando no colo. Você vai pôr os dois pezinhos no rio, você vai andar, mas tenha uma certeza: não vai te matar. Quando passar pelo fogo, não te queimará, e nem chamas de brasas arderão em ti. Homens de Deus não são os que conquistam, homens de Deus são os que suportam. Levanta a mão e grita comigo: homens de Deus não são os que conquistam, homens de Deus são os que suportam. Então, por favor, não me fale das suas conquistas, me fale do que você suportou na vida. Não me fale dos seus troféus, me fale do que você aguentou. Me fale do que você aguentou. Cara feia, ingratidão, e ainda estou na presença de Deus. Perseguição, e ainda estou na
na presença de Deus. Roubaram meus bens, ainda estou na presença de Deus. Mexeram com meu nome, eu estou na presença de Deus. Não me fale dos seus troféus, me fale das suas cicatrizes. Não me fale das suas glórias, me fale dos seus dias escuros. E você continuou fiel a Deus até o fim. Olham para Jesus e dizem, na cara dele tem um firme propósito. Qual é? Ele está indo para Jerusalém. Se você aprender a suportar, a glória de Deus vai blindar a tua mente. Se você aprender a suportar, a glória de Deus vai blindar a sua alma. Não tem fogo, não tem água, não tem correnteza que vai matar você. Eu passo pelo que tenho que passar. Então eu quero perguntar, qual é o seu propósito hoje? Eu tenho sonhos, eu sei que você tem também. Eu tenho sonhos financeiros, familiares, ministeriais. Mas muitos desses sonhos são entretenimento. Tem muitos desses sonhos que são caprichos da minha alma. E eu sirvo a um papai que me mima assim. Eu sirvo a um Deus que me mima. Eu sirvo a um pai que diz assim, ó, se você... E eu sempre penso na minha relação com a minha filha. Ele diz assim, ó, se você que é mal, sabe dar coisas boas à sua filha, eu que sou bom, então eu sirvo. O que ele está querendo dizer? Sabe, você que faz de tudo para agradar a sua filha, você é mal. E eu sou melhor que você. Então eu também tenho mimo para você. Eu também tenho os meus quitutes. Eu também tenho aqueles finais de semana que é só eu e você. Sabe aquele final de semana que o pai fala, olha, o pai não vai fazer mais nada, o pai vai ficar com você, filho. A gente vai no cinema, a gente vai comer pipoca. Deus tem esses dias que Ele reservou para curtir você. Dias para fazer os seus caprichos. Aqueles quitutes que você quer. Sabe aquele dia que você vai falar, ó, não conta para sua mãe não, mas hoje você vai comer o que você quiser. Nada de brócolis, nada, pode tomar Coca-Cola, pode comer o seu donuts, pode comer o que você quiser. Deus tem dias assim. Mas eu não posso fazer destes dias o que me move em relação a Deus. Eu não posso fazer dos meus caprichos. E algumas coisas que a gente sofre hoje, que a gente derrama lágrima, são só caprichos. Frutos do meu orgulho, do meu ego, de querer provar para alguém. Muitas vezes essas coisas que eu chamo de luta, nem luta são só detalhes de uma vida cheia de buracos, que não encontrou em Deus a sua solidez e quer provar para quem não ama que venceu. Quantas coisas a gente pede só porque está carente, ou só porque fala assim, isso não vai ficar assim. Quantas coisas a gente diz, pastor, Deus eu quero, e na verdade é só fruto de vingança. E uma das provas que Deus nos ama é que Ele nos purifica. E quando o ourives quer purificar o ouro, ele taca o ouro no fogo. Não tem outro jeito de limpar o ouro senão derretê-lo. Homens e mulheres que realmente foram levantados para fazer a relevância, a diferença, não são aqueles que romanceiam o evangelho. Você congrega numa igreja que eu opto pela transparência. Eu, quando vou falar com você aqui, pregando a palavra, eu converso com você como falo no Pensiore. Eu não procuro ficar escolhendo palavras bonitas e nem ficar aqui te envolvendo. Eu só apenas tento dizer no meu coração o que Deus falou comigo, porque eu acho que não é sobre romance, é sobre verdade, é sobre o evangelho, é sobre suportar pressão, é sobre aguentar cara feia. Deus tem um casamento blindado para você. Deus tem uma vida blindada. Mas veja, qual é a razão de você fazer o que tem feito? Eu me lembro uma vez, quando pedi a Deus um bem material, e eu pedi muito a Deus aquele bem material, e Deus não permitiu que o bem material viesse de formas normais. E aí eu quis, porque quis ter, quando Deus não permitiu. Porque o que Deus permite, você consegue. O que Deus permite não te causa dor. Pode até ser desafiador, mas você dorme. Você consegue. Agora o que é na sua força, você consegue, mas você perde a sua paz. Você fica angustiado, você fica com medo, e você estraga o que está bom para manter o que você não precisa. A verdade é que você tem que ter um propósito definido melhor. Quando
os discípulos veem que os samaritanos não querem receber Jesus, os discípulos falam para Jesus assim: Jesus, podemos orar? Por que o Senhor não manda fogo e mata essas pragas que não quer receber o Senhor? Porque pessoas que não têm um propósito, elas se ofendem com tudo, elas ficam bravas com tudo. E sabe, irmãos, tem dias que o diabo vai usar pessoas só para tirar você do propósito. Você pode ter uma maturidade enorme, mas se você não aprender a suportar, não subestime o que as pessoas podem fazer para tirar a nossa paz. Sim ou não? Tem gente que é muito habilidosa em tirar a nossa paz, com palavras doces, com gargalhadas. Elas tocam em feridas tão profundas que desequilibram a gente fica com a perna bamba e fala: não é possível que essa pessoa falou isso para mim. E a gente fica pensando o dia inteiro, dizendo: será que essa pessoa realmente falou? E quando atinge no coração uma palavra torta, uma mágoa, é difícil sair. Então os discípulos estão dizendo: ei Jesus, vamos matá-los, eles não te receberam, manda fogo do céu. Mas Jesus está dizendo: não, eu não vou perder tempo com eles, eu tenho um propósito, eu vou continuar firme, porque o que importa para mim é que aquilo que eu comecei termine.